大家好，我叫何珊珊，在台湾，我的葡文的名字是 Julia，很开心认识你们。我是巴西人，我26岁，我的中文没有那么好，在巴西有退步了很多，我很久没有聊天，但是我很喜欢讲中文，很喜欢台湾的文化，很想念回去。台湾他们的文化非常非常好，他们的食物非常非常好吃。如果你想去台湾玩一天，相信我，真的是一个很好的回忆，很好的国家。Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal e hoje estou com a Julia. Júlia. É Júlia ou é Júlia? Julia. Júlia. Bom, então vou fazer algumas perguntas para você em relação à sua experiência em Taiwan. Pode ser? Pode, claro. Então tá. Por qual motivo, assim, você decidiu Taiwan como sendo o destino para você fazer o seu intercâmbio? Tá, vou responder muito francamente, tá? Por favor. Eu, a princípio, nem imaginava ir para Taiwan. Eu não sei se... Vou explicar brevemente, porque eu não sei se todo mundo conhece o Rotary, né? O Rotary é uma empresa de não de intercâmbio, né? Eles fazem vários trabalhos sociais, assim, dentro da sociedade, mas um dos trabalhos deles é o intercâmbio voluntário e é um intercâmbio super legal, assim, porque ele é um intercâmbio super acessível, que você paga basicamente só uma taxazinha pequena para o Rotary de administração e a sua passagem, e eles linkam você com uma família que também quer que os filhos deles façam intercâmbio, e você vai morar na casa dessa família, que vai mandar o filho deles para outra casa, e com isso eles fazem um intercâmbio super de baixo custo, assim, e super legal. Entendi. Você poderia falar, assim, mais ou menos quanto que você gastou nessa brincadeira? Assim, tipo, nesse sentido do intercâmbio em si, não da passagem. Olha, eu não vou lembrar, tá? Mas é mais ou menos. Eu posso falar alguma coisa muito errada aqui, mas eu lembro que era na época que eu fui em 2016, foi acho que mais próximo, assim, de uns 5, 6 mil. Só isso? Pra ficar um ano? Eu acho que foi. Caramba. Posso estar falando errado, tá? Rampiei. Mas Rampiei. Legal. Fez Rampiei. Legal, hein? Eu não sabia dessa, não. Só que daí, porque Taiwan, né? Aham. Porque eles fazem uma prova classificatória de todo mundo que tá prestando. Você teve que fazer HSK ou não? Como? Não, né? Fazer o quê? Algum tipo de prova de proficiência? De língua, você diz? De Não. mandarim? Não precisou. A prova, ela é uma prova de conhecimento geral. Tá. Então... Mas em português? Em português. Tá. Aí você faz uma redação em inglês. Aham. E depois você passa com um psicólogo pra ter uma conversa ali de, tipo, se Pra não você querer tá pronto ou explodir ninguém lá. não. Se você tá pronto ou não, porque tem assim, começa com 15 anos, né, eu acho, Tá. o intercâmbio, é de 15 a 18. Então, umas pessoas com 15 anos, assim, não estão muito preparadas pra viver sozinhas em outro país, né? Tá. Então você faz esse teste, assim, com um psicólogo. E daí eles colocam um ranking, assim, de todas as pessoas que estão prestando e pegam todos os países que tem vaga e colocam lá também pra gente ver. Então, tem um dia que você vai no lugar e daí eles vão chamando, tipo, o primeiro lugar, a primeira pessoa vai lá e escolhe um lugar que ele quer, aí fecha uma vaga. E vai fechando até todo mundo escolher. Entendi. Legal. Se sobrar vaga, né? Porque se Entendi. você estiver muito pra baixo, pode ser que não tenha, mas eu acho que, pelo menos na minha vez, isso não aconteceu. Tá, bacana. Aí eu já falo português e inglês. Tá. E eu então tinha certeza que não queria ir para um país que falasse inglês. E eu tava na minha cabeça de ir pra Europa ali, alguma coisa padrão, né? Todo mundo. É normal, normal. Sim. Aí fui lá e, na minha vez, a pessoa anterior a mim escolheu o último lugar da Europa. Você ficou bravo por causa disso? Não. Frustrada, sei lá, não? Não, eu já imaginava, assim, que poderia acontecer. E o país também era um país bem X, assim, era a Lituânia. Então... Entendi. Então, tipo, eu teria provavelmente escolhido Lituânia, mas não foi algo, falei assim, nossa, putz, perdi a Lituânia, sabe? Entendi, tá. Aí, nada contra, né?
Nada contra. Entre parênteses aqui, né? Aí, os países que eu tinha era basicamente todos os países da Ásia, África do Sul e todos os países aqui da América Latina. Então, México, Argentina, Chile, essas coisas. E da Ásia também tinha, acho que Japão, Taiwan, Indonésia, Tailândia, Índia, todos esses países assim mais conhecidos de lá também. Mas aí você escolheu Taiwan por causa de falta de opção mesmo? Ou, tipo assim, existe algo que te fez escolher ele? Não, eu acho que foi um racional meu de tipo assim, já sei falar português, que não é muita coisa, já sei falar inglês, que é a língua mais falada no mundo, então agora eu acho que eu vou falar mandarim, que é, tipo, possivelmente a futura língua mais falada do mundo, não sei se já não é. Em termos Talvez de seja. números de falantes, sim. É o Sim. que tá em primeiro lugar. Mas também é porque a China tem 1,4 bilhões de pessoas, né? Tem É. esse pequeno detalhe, né? Mas em questão de extensão territorial é o inglês ainda. Ah, tá, entendi. Sim, aí depende de como você avalia o mais falado. Se é por número de pessoas ou se por extensão territorial. Mas Tá. assim, hoje, talvez em número de É, pessoas e em relevância hoje também o mandarim sim. tá muito. E assim, quando você chegou lá no país, né? Qual que foi, assim, o choque cultural, assim, se houve, né? Choque cultural em relação a pessoas, comida, costumes? O que mais, assim, te impactou, assim, de alguma maneira? Positivamente ou negativamente? Se você quiser compartilhar um pouco com a gente. Olha, eu vou também ser bem sincera, eu gostei muito de lá. Eu acho que por ter gostado, o impacto foi baixo. Tipo, todas as coisas eram tão interessantes e tão diferentes daqui do Brasil que eu até, quando me perguntam, eu falo, né? Parece que eu tava num filme, sabe? Um dorama. Um dorama. Sabe Chofen? Salva? Chofen é um lugar Ah, sim, sim. que Sou fã. Aham. é de um anime, parece, Aham. famoso. Eu não conheço, Não, mas... é um lugar muito lindo, assim. É um lugar que, literalmente, você entra e é mágico, assim. Você olha e você fala, meu, não acredito que existe um lugar assim, sabe? Então, em questão de impacto, assim, choque, não foi muito, mas foi, assim, muito legal. A única coisa que eu senti muita falta, e assim, não dá pra acreditar o tanto que isso vai fazer falta, é o fato das pessoas não se cumprimentarem com um beijo. Sério, então, Sim, as pessoas malemar dão o aperto de mão, né? é, Geralmente é só um ni hao, hello, de de longe, longe. assim, faz assim e tal. Aí Sim. eu lembro de ter uma cena, assim, que pra mim foi muito marcante. Esse foi o maior choque que eu tive, que era, eu morei numa família, né, que mandou o filho dele, inclusive, aqui pro Brasil, não pra minha casa, mas ele veio pro Brasil, e eu vi essa família todos os dias, né, e eu lembro do meu pai abrindo a porta, meu pai de lá, abrindo a porta pra me cumprimentar, tipo, oi, você chegou, tal, e eu lembro que eu fiquei um tempo assim, Te esperando. esperando o beijo. E eu lembro que ele ficou me olhando, tipo, o Tipo, o que você quer, que né? você quer exatamente? E o filho dele que tinha vindo pro Brasil, que sabia o que eu tava esperando, ele tava atrás dele fazendo assim, Tipo, sabe? Tipo, não, 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 isso aí não, não para, não é funciona. assim. Tipo assim, Entendi, ele não vai entendi, entender o que você quer. entendi. Então, é muito mais forte do que a gente, assim, mais forte do que a gente imagina. É que a gente tá tão acostumado aqui, né, que é muito automático, né? Quando você quer cumprimentar alguém, você já coloca o rosto ali esperando a retribuição daquilo, né? Sim. Tá, legal. E em relação a comidas, assim, você teve alguma dificuldade, assim, no começo, pra acostumar? Como é que foi isso? Nossa, eu tive. No começo foi difícil. Mas por causa do tempero, por causa da comida, o que que é? Assim, eu lembro que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me ofereceram foi fígado de pato. Sério, foi a primeira coisa que eu encontrei lá. Já começou leve? Já começou de levinho, assim, e pato, não sei se você já, bom, as pessoas já comeram, mas é uma carne muito forte, assim, pato. Eles É, comem língua de pato também. língua de pato eu nunca comi. Na China come bastante. Língua de É, pato, é. mas assim, come muito miúdos, né? Eu lembro lá. Então, tipo, o pato foi o primeiro choque, assim, fígado de pato. Que fígado, tipo assim, o pato já é forte, o fígado, então, tipo, é muito. O fígado de carne, normalmente, as pessoas já não gostam muito, já tem uma dificuldade pra comer, né? Então, foi logo assim. E essa primeira família que eu morei numa cidade que chama Toulio, Uhum. que é uma cidade muito do interior.
Ou seja, as pessoas, elas já, se já é diferente, elas comem mais diferente ainda, tipo, mais raiz, assim, sabe? Então come muito intestino de animais, muito. Eu lembro de ter comido. Eu tenho uma foto também, posso mostrar, de chegar lá e eu pedir, tipo assim, eu ter a oportunidade de escolher a comida. Minha família lá falou assim: não, hoje você vai escolher. E daí eles foram traduzindo pra mim. E eu vi lá frango frito, tipo frango a passarinho. Eu falei, nossa, esse aqui eu consigo, esse eu quero. Tipo assim, que saudade de um frango a passarinho. E me veio um passarinho mesmo, inteiro frito. Inteiro, sim, sim. Inteiro, com olho, com bico, Com com pá. cabeça, tudo, sim, Nossa, sim. foi. Eu tirei foto e falei, não, não acredito. Meu Deus do céu, gente. Sério, no dia que eu achei que eu fosse comer uma coisa normal. Aí não foi, assim. E fora outras coisas, né? Tipo, ovo centenário, o Pitan. pitan, Aham. o pata de galinha muito, tsou tofu. Chou tofu, tá. Stink tofu. Aham. O tofu fedido, em português, tradução Uhum. livre. Sim, sim. E o chou tofu foi o pior de todos? Qual que foi o pior, assim? O tsou tofu. Com certeza, com certeza. Tipo assim, eu Ou seja, consigo. você encararia né, um pato inteiro ali, mas não encararia o Mole. tofu. Nossa, prato Entendi. molinho perto do tsou tofu, sério. É Caraca. muito. E tinha um também, eu não sei se eu vou lembrar o nome. Na minha cabeça é Touchan, mas eu não sei se é isso. Doujiang. Uhum, sim, é leite de soja, né? Mas não é o leite, eles fazem tipo. Um creme. É tipo uma sobremesa que eles fazem. Tá. Que daí vem com um pouco de tipo gelo ralado. Entendi. Suabin. Aham. Provavelmente. E feijão. Doce de Azuki. feijão. Uhum, um Nossa, feijão horrível. vermelho. Muito ruim. Não gostei. Não deu. Tem um sorvete que é o Hondobin, você chegou a comer? Hondobin. Não tenho certeza. É Não tipo lembro. um sorvete, mas pode ser em picolé ou mesmo em sorvete de massa mesmo, só que de feijão. Não Não. chegou a comer. Não. É assim, é a primeira vez que eu vi esse doce de feijão, assim, Tá. eu falei, vou dar uma chance, assim como eu dei pra muitas coisas lá, mas essa chance que eu dei foi, assim, unitária, não quis Tá. dar outra. Então, se alguém me ofereceu, eu não quis aceitar. Entendi. Zanju Naija, tomou? Boba? Amo. Gosta? Nossa, gosto muito de Santo Naitsá. Foi, assim, a história do meu intercâmbio. E foi, inclusive, a primeira vez eu tomei e eu não gostei. Tipo, eu lembro, quando eu fui pra Taiwan, eu entrei no YouTube pra ver vídeos sobre. Uhum. E tinha muito pouco conteúdo sobre Taiwan quando eu fui lá em 2016. O único vídeo que eu vi foi de um cara tomando Santo Naitsá. Aí eu falei, putz, que da hora, né? Tipo, vou ter a oportunidade de tomar. Fui lá, tomei a primeira vez e não gostei. Aí, só que assim, querendo dar a chance, porque era uma coisa muito tradicional, eu tomei a segunda vez, foi tipo, nossa, Mas aí gostoso. foi porque o primeiro tava mal feito? Não sei. Ou, tipo, o estranhamento por ser a primeira vez? Eu acho que o estranhamento por ser a primeira vez Tá. de você tomar, tipo, um líquido gelado e vir um negocinho pra você morder no meio, assim. Tipo, um chá com um Entendi. negocinho pra você morder, não sei. São bolinhas de tapioca. Isso, e é É, bem molinho, assim. parece um. Parece bala fine, né? Só que, tipo, Parece. sem gosto, podemos assim dizer. Gosto assim, sei lá, caramelo, Aham, açúcar, né? legal. Pra quem não sabe, né, o Zanju Naicha, né, o Bubble Tea, né, que é chamado aqui, originalmente é feito de chá, leite e pobá, que é essas Hum, bolinhas de tapioca. E o mundo inteiro foi se adaptando através disso. Mas a sim, criação, a origem dela é taiwanesa é mesmo. taiwanesa. Inclusive, se você for naquela mais famosa, né, o Bubble Kill, não Bubble sei se Kill. posso fazer propaganda aqui pro Bubble Kill. Bubble Kill, patrocina nós aí. Patrocina ele, por favor. E daí você ganha patrocínio, você me dá um, Tá por aqui o favor. cupom. Cupom. Quando veio, assim, eu fui lá e eu acho que tem um cardápio, inclusive, tradicional de Taiwan. Entendi. Se você pedir um Sim, tradicional de Taiwan, sim. tem até o É. mapinha ali de Taiwan e tal. Tá. E É o aí, perfeito. É o, igualzinho. o Pobá, isso que eu ia falar, o Pobá do Bubble Kill, tradicional,
ele é muito parecido com o original de lá? Que você Muito, tomou? muito, muito. Tem que ser o original, tradicional, com pobá. É, não vem Porque com bolinhas de lixia, não, com essência de não sei o isso, que, não. não, isso não existe. Isso é brasileiro, gente. Eu nunca vi isso lá, É nunca. igual quando o japonês olha a gente colocando cream cheese no sushi, entendeu? Exatamente. É literalmente a versão brasileira do Bubble Tea. Então isso é inaceitável, eu não gosto. Mas Legal, o Pobá original é muito parecido mesmo. legal. Muito. Bom saber, pra galera também conseguir, né, experimentar ali, né, aqui no Brasil, uma bebida E ter essa tradicional. experiência. E assim, se não gostar, prova de novo, porque a primeira vez pode ser que você tenha provado errado. A segunda fica mais ou menos, a terceira é tipo assim, vício total. Entendi, legal. Eu, eu acho que é meio parecido com o meu processo de adaptação para comer o queijo. Ah, é? A primeira vez que eu comi queijo aqui no Brasil, eu também estranhei. Falei assim, nossa, que esse negócio fedido, parece um chiclete, né, tal. E aí, conforme você vai Que comendo, loucura. você vai acostumando o paladar. Então, eu sempre tento comer pelo menos 3 vezes aquela comida que eu quero experimentar. Se É. depois de 3 vezes realmente eu não gostar, aí, não, de fato eu não gosto. Mas muita Hum, gente desiste na primeira, né? isso é uma boa dica. É, É uma boa dica, porque legal. realmente foi a Principalmente história pra do quem vai Pobá. viajar pra fora, né? Que aí você. É, assim, e Senão não você sei se é fica. relevante falar, mas eu convivi com muito intercambista, né? E muitos intercambistas que foram lá comigo, não sei se foi esse caso de não dar a chance, sabe? Mas muita gente lá acabou não se entregando pro intercâmbio, não, tipo, aproveitando também o intercâmbio, porque tinha esse preconceito mesmo com a comida, porque muitas vezes não queria nem provar. Tipo, via Uhum, ali, por exemplo, uma pata de galinha, que você olha e é esteticamente assustador mesmo. Você fala, meu, não sei se eu vou conseguir comer. Se você não dá a chance, você não consegue, né? É, se entregar para a experiência e muitas vezes isso vai ser muito prejudicial assim para você, né? Não se abrir para a cultura, né? Porque daí as pessoas também vão se fechar, você vai conversar com menos gente e provavelmente você vai engordar, porque eu vi muita gente tipo assim, recorrendo muito ao McDonald's, né? Que é padrão no mundo todo. sim. Então, tipo, toda vez que sai a McDonald's, quando vai pra casa, tipo, vira um problema de convivência, porque você não consegue comer a comida da família, a família tem que comprar McDonald's. Uhum, Então, acaba recorrendo a outras alternativas que não são tão boas. E assim, a comida de lá não só é muito gostosa, como é muito saudável, né? Então, uhum, legal. Bacana. Fica então as dicas sobre comida. comida. Bom, vamos falar sobre língua, né? Quanto tempo, assim, demorou pra você começar a aprender? Tipo, você chegou a fazer aula antes aqui, antes de ir pra lá? E como é que foi esse processo ali? Depois de quanto tempo que você começou a ter menos dificuldade pra conversar com as pessoas lá? Então, eu tive muita sorte nesse processo de falar mandarim, porque sim, eu fiz um pouquinho de aula antes, mas como eu não sabia para onde eu ia, quando eu fui escolher o país, eu não comecei a fazer nenhuma aula com muita antecedência. Eu fui começar a aula só depois que eu escolhi, que era 6 meses antes do meu intercâmbio. E assim, 6 meses antes acaba que você não consegue aprender muita coisa, né? Então, e também fiz aula com uma professora taiwanesa mesmo, só que ela dava aula para pessoas que queriam ir para a China normalmente. Então, ela dava com aquela entonação chinesa, Uhum, com sotaque o chinês. sotaque chinês, Iter, é, faguar, que é bem diferente. Chi, hao chi, 好吃 e não 好吃. hao chi. Então, eu tive aula com ela, então a língua que eu, assim, o chinês que eu aprendi antes de ir é um pouco diferente do chinês que eu cheguei lá, assim. Então, coisas básicas que eu aprendi no Brasil, eu tive que reaprender lá. Então, eu diria que não foi muito, assim. Eu sabia falar, tipo, sou brasileira, eu sou paxiran, Uhum. ni chao shama minzi, hankao shirantini, essas coisas, sabe? Tá. E você aprendeu Chihuan pro Chihuan, que é muito Chihuahua por importante. Chihuahua, aham, Yao gosta, pro Yao, gosta. Yau muito pro Yau, importante. aham. E você chegou, assim, você usou qual sistema fonético para aprender? Você usou o Chuyin ou você usou o Pinyin para aprender? Pinyin. Pinyin. Pinyin pra Tá, foi aprender. direto então pro Pinyin. Foi direto pro Pinyin, mas lá eu aprendi o Twin e é o que eu uso até hoje. Você usa até hoje. Para Uso. você digitar, você digita no Chuyin. Aham, Twin. Caramba. E gosto. Acho bem mais fácil do que o Pinyin. É mesmo? Eu acho.
Mas é porque eu decorei, né? Papama, fatatana, essas. Tá. Que me ensinaram lá, né? Os meus Tá. amigos de escola, assim. Aí, mas a minha sorte nesse processo foi porque eu fui para uma cidade muito pequena, que era o Touleu, que eu comentei, né? Que nem eu falei, teve lá o choque cultural por causa de comida, mas em questão de mandarim eu aprendi muito rápido. Porque ninguém falava inglês, muito menos português. Então, foi muito rápido, assim. Em 6 meses eu tava falando bem legal. Tava Legal. falando, assim, sem precisar de celular. Porque na época ainda não tinha ChatGPT, É. não tinha, né, Google Lens para ler, né, Nossa, os eu nem sei o que que é ideogramas. isso. Porque o Google Lens hoje você consegue usar uma câmera através do Google. Ah, Por exemplo, você pega um cardápio que está escrito tudo em ideograma. Você consegue ah. ter a tradução instantânea no momento mesmo, que você coloca a câmera, Nossa, eu entendeu? nem sabia que isso existia. Então, hoje tá muito mais fácil comparado com 2016, né? Aham, com Legal, certeza. legal. Então Tinha, foi assim, o na Google raça mesmo. Tradutor, Tinha Google mas que Tradutor, prega tá. peças. Sim, não Por- era tão bom que nem hoje. Não, Que porque também ainda não é tão bom assim, né? não, não é. Convenhamos. Tá. Mas eu lembro de ter pregado uma peça rapidinho, que é. Falando rapidinho pra não cortar muito. Eu lembro de, na escola, eu chegar pra minhas professoras ali e perguntar se tinha durex. E daí eu falei, tipo, durex. Aí elas ficaram me olhando assim. Aí eu peguei e botei no tradutor, durex. Porque na minha cabeça de 17 anos, eu não sabia que durex era uma máquina, uma coisa. Aí Aham. ele mudou pra. A tradução lá em mandarim mudou pra preservativo. Nossa. Elas ficaram olhando pra minha cara, tipo, até ela ter a consciência de que eu poderia não estar falando isso mesmo. Aham. Tipo, foi um tempo elas um olhando pra outra, falando lá taiwanês que eu não entendo, né? O mandarim eu até consegui entender, o taiwanês eu não entendia Ah, muito bem. tá. Aí eu acho que daí uma perguntou, mas tipo, mostra uma foto do que você quer. Aí eu mostrei ela, Aham. tá. Ah, tá. Realmente não era isso. Então, Google Tradutor, Entendi. gente, cuidado. Cuidado com o tradutor, tá? Mas assim, hoje você consegue ler e escrever também? Ideogramas? Consigo se for online, né? Digitando. Digitando, tá. Se for pra eu escrever Manuscrito, mesmo, não não. consigo. Entendi, mas você consegue ler algumas coisinhas, assim. Consigo Tá, isso alguma você aprendeu coisinha ou lá. outra. Sim, aprendi lá. Tem que aprender também, né? Assim, acho que lá não tem. Como eu aprendi em pinyin, era um pouco mais fácil de, tipo, se tivesse alguma coisa escrito em pinyin, eu saber o que é aquele ideograma. Mas a dificuldade, eu acho que essa é a maior dificuldade do mandarim, porque no geral eu diria que não é uma língua tão difícil assim de aprender. Uhum. Mas a maior dificuldade é ler e escrever pelo fato de você ter que reconhecer o som daquela palavra só com um desenho, né? Então não tem tipo P mais A, pá, sabe? Uhum. Então essa é a maior dificuldade. Só que lá nada tem pinyin, né? Então algumas coisas você tem que aprender mesmo, não tem jeito. Tá. Então, assim, você falou que mandarim não é tão difícil assim, né? Muita gente acha que é muito difícil, até impossível. Porque acho que É, não sabe, qual né? que é Não a dica, conhece. assim, qual que é a dica, assim, que você dá? Porque uma coisa seria eu, como professor nativo, falando, né? Outra coisa é você, que é uma brasileira, Uhum, que, né, de repente, em 6 meses você tinha que aprender o máximo de mandarim possível para ir uhum. lá. Que dica que você dá para uma pessoa que tá começando hoje, assim, que você acha que se alguém tivesse falado isso para você lá na época, talvez eu te ajudaria bastante, assim? Olha, não sei se essa dica que eu vou dar é muito valiosa, porque eu acho que ela é bem clichê, mas ela é verídica. Tipo assim, não tenha medo de tentar falar, sabe? Então, por que eu acho que mandarim não é uma língua tão difícil assim? Porque é uma língua que usa muita lógica. Então você precisa saber poucas palavras. Ok, tipo, não parece com nada que a gente sabe, não parece com inglês, não parece com português, mas você tem que ter um pequeno repertório para conseguir falar muita coisa, né? Então você não tem que aprender umas palavras nada a ver, tipo semáforo. Tipo, por que isso chama semáforo? Ninguém Uhum. sabe, entendeu? Em mandarim é tipo luz vermelha e verde, Uhum. né? Tipo assim, Uhum. tubarão, peixe assassino, Uhum. sabe? Geladeira. Lanche, lanche, Lanti é ar-condicionado. É que seria o ar-condicionado. ar frio. Ar frio,
Mas a geladeira é uma caixa de gelo, Caixa... pinchiang. Ah, pinchão, é verdade. Avião, máquina que voa, né? Exato. Então, tipo assim, a gente monta as palavras de uma forma muito lógica, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 10, 10, 2, 2, 10, 3. exatamente. Então é muito lógico, assim. Então eu acho que principalmente isso se aplica para qualquer língua, mas principalmente para o mandarim, você não pode ter medo de errar mesmo. Tipo assim, tenta falar. E se você não conseguir saber, tipo, como fala isso, usa a lógica, porque muitas vezes Você acaba você vai acertando. conseguir. Então, mas tem muita palavra realmente que é como se fosse um Lego mesmo, que a gente vai Sim. montando, né? Eu costumo falar pra galera que, tipo assim, antes de você falar bem, você vai falar mal. Então o pessoal fica esperando o momento de falar bem pra começar a falar. Sim. Só que, tipo, você nunca vai falar bem enquanto você não se permitir falar mal. Sim. Né? Então, né, mete a cara ali mesmo e já era, né? É que eu acho que isso eu falo bastante, né? Que acho que se aplica pra tudo na vida. Muitas pessoas, elas têm um perfeccionismo, assim, né? Elas ficam querendo que estejam as condições perfeitas para fazer alguma coisa, né? E muitas vezes esperam ter confiança para fazer. Só que eu nem lembro, eu nem sei referenciar quem que eu vi falando isso, mas eu acho muito inteligente, que é tipo assim, eu acho que você pode estar invertendo um pouco as coisas, né? Porque você tem que fazer para ter confiança e não esperar ter a confiança para fazer. Se você faz nessa sequência, as coisas vão desenrolando um pouco mais, sabe? Tipo, as coisas elas vão devagarzinho. Enquanto se você esperar, você muito provavelmente nem vai fazer, né? Então é Legal. interessante. E o que você acha de você aprender, de uma pessoa aprender primeiro a se comunicar antes de aprender a ler e escrever? Como que foi o seu processo? Você aprendeu tudo junto? Você aprendeu primeiro a se comunicar? Como é que foi essa questão? Não, eu aprendi primeiro a me comunicar. Comunicar. Tá, Comunicar. e aí, então assim, você meio que ignorou os ideogramas no começo, e aí começou a aprender a ter vocabulário, montar frases, etc e tal, e para começar a ler e escrever então. O Foi. que você acha dessa metodologia? Você acha que essa é a forma correta? Você acha que... porque assim, hoje tem muito aluno que quando vai se inscrever numa escola, por exemplo, uma das primeiras aulas é você aprender a ler e escrever, né? Então, nós estamos falando de um método de ensino hoje, aqui no Brasil, que é dessa maneira, e um jeito que você aprendeu, que foi primeiro a falar para depois ler e escrever. Sim. Qual que você acha, assim, um método melhor, assim? Olha, eu acho, sinceramente, que vai depender do objetivo da pessoa. Se o objetivo da pessoa é ser, por exemplo, ela traduzir documentos, sei lá, eu sou um advogado que quero traduzir coisas de lá. Sei lá, aí eu acho que talvez seja interessante você aprender a ler, porque, de novo, né, o ler e falar do mandarim são coisas diferentes mesmo, né? Então, eu acho que você tem que focar no seu objetivo. Seu objetivo é aprender a ler, porque você vai precisar do mandarim para coisas escritas. Aí esse método tradicional é legal. Agora, se você quer aprender a falar mandarim, com certeza eu acho que aprender tipo, caractere por caractere não vai ser a forma mais rápida de aprender. Eu acho que a forma mais rápida, com certeza, é você, que nem eu falei, dar a cara a tapa lá, tentar falar, arranhar o mandarim e conversando, porque acho que essa também, tipo, a gente não nasceu aprendendo, falando português a ler e escrever, né? Então, eu acho que primeiro você aprende, depois você estudar o mandarim escrito vai ser até mais legal, porque daí você vai falar, putz, é por isso então que eu falo dessa forma, sabe? É por isso então que a frase é falada dessa forma, sabe? Então, eu acho que é uma experiência mais gostosa até você aprender primeiro e depois, tipo, aprender a falar e depois olhar lá a gramática, as regras e entender o porquê das coisas, né? Porque senão eu acho que fica até chato, né? Eu, pelo menos, não sou de humanas, de aprender gramática, essas coisas, tipo assim, então você tem que falar sim porque sim, sabe? Acho que se você inverter, fica até mais gostoso. Você fala, putz, que da hora. Legal, bacana. Bom, então é isso. Eu fiquei pensando. Calma. Então é isso, ficamos por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou. E se você não é inscrito no canal, se inscreve que toda semana temos aula nova. Manda Xexê! Xexê, Tchau, tchau.